Olá pessoal, tudo bem? Boa noite aí a todos que estão conectados conosco aí hoje, nesse dia 15 de julho, onde nós vamos falar um tema bacana. Nós vamos falar da importância e da segurança de ter a contratação de um arquiteto aí tanto na gestão do condomínio, né, você como síndico, quanto você como morador que vai executar alguma obra, alguma reforma, uma benfeitoria aí dentro do seu apartamento e até dentro do condomínio. E teremos uma convidada hoje muito especial, a Camila Santana. Já vou mandar aqui o convite para ela, para a gente se. Depois vocês só me passa um feedback aí se todo mundo está ouvindo bem. Olá, Camila, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo Boa ótimo e com noite. você? Que bom, perfeito, muito bom. Nós estamos com um dia muito tumultuado nesses 2 últimos dias aí por conta da novidade aí de decretos, de regras, protocolos para funcionamento aí de retomada das áreas de atividades, né, atividades físicas para condomínios. Então, assim, os 2 últimos dias estão muito tumultuados, muito turbulentos, muita dúvida paira, principalmente por muitos condôminos. Então, realmente está. Os dias, nesses últimos dias, estamos com um dia bem cheio, bem movimentado. É Camila, previsto, né? previsto, porque acho que também não se entenderam lá nas regras que criaram. Camila, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite para a gente trazer esse tema aí sobre a importância do arquiteto, né, tanto para o síndico, né, para o dia a dia da gestão de um condomínio e também para os moradores, porque é muito importante. Existem aí inúmeras obras que são executadas sem o auxílio, né, e a parte técnica também de um arquiteto, e acaba que não só o condômino sofre com isso, mas o condomínio também, em muitos casos, ele é penalizado, né? Isso tem consequências e muitas delas até graves. Antes da gente começar o nosso tema, eu deixo aí aberto, fica à vontade, conta para nós quem é Camila, qual que é a sua atividade, o que que você faz, Então, conta para nós, primeiramente, eu tá queria bom? muito agradecer essa oportunidade de poder estar aqui falando um pouquinho para vocês sobre esse tema que é tão importante. E eu me sinto assim aqui representando outros profissionais, né? Eu até abri para a caixinha de perguntas, estou trazendo perguntas interessantes para essa relação mesmo do síndico com o arquiteto, com o engenheiro, com o profissional da área técnica da construção civil. Eu sou a Camila Santana, arquiteta e urbanista, pós-graduada em gerenciamento de obras, tecnologia e qualidade da construção. Tenho alguns anos de formadas, 8 anos de formada, atuo no mercado há mais de 11 anos, tenho um currículo vasto de obra em condomínios, em Belo Horizonte, vários lugares do país e fora do país. E estou aqui hoje na intenção mesmo de agregar, de poder tirar dúvidas. Assessoro alguns condomínios hoje em Goiânia, dando todo o suporte para os síndicos. Faço muito trabalho dentro do condomínio, representando os moradores. Então, hoje estou bem atuante nesse mercado da construção de projetos junto ao condomínio. Muita gente tem dúvidas, né, por conta dessa contratação. É extremamente importante, né, principalmente esses condomínios que de um período para cá a gente percebe muito aqui na nossa região. Tem muitos condomínios em obras e acaba que assim, a gente percebe obras que demoram mais do que o normal, a gente vê obras muito rápidas. Então, realmente é extremamente muito importante
E tem muita gente que tem dúvida com relação a quando vai buscar um arquiteto. Existe uma documentação ideal para contratar um arquiteto? Tem uma forma, tem assim um padrão de o que busca, o que cobra, como que um síndico, porque acaba que nem todos têm o conhecimento técnico de como escolher o profissional ideal para aquela obra. Tem aí um padrão, tem o que exigir, tem alguma coisa voltada para isso? Na verdade, assim, hoje o mercado da construção civil já está dividido por nichos, né? Então, assim, se você vai procurar um projeto, o ideal é que você procure um arquiteto projetista. Se você, eu falo arquiteto, mas pode ser arquiteto ou engenheiro, tá? Se você vai fazer uma reforma, o ideal é que você contrate um profissional que tenha conhecimento técnico de gerenciamento de obras. O que é muito importante para o síndico e que o síndico entenda? Que ele precisa ter esse profissional na obra dele, independente da construtora que ele contratou para poder fazer a execução da obra. Ah, Camila, eu contratei aqui uma empresa para poder fazer a obra da minha piscina, da minha área de lazer, mas eu não sou da área, eu não consigo fiscalizar, então o que eles me entregarem é isso mesmo. Não, o condomínio precisa ter um profissional representando o condomínio. Não precisa necessariamente ser o morador, o ideal é que nem seja mesmo, é que seja contratado um profissional de fora para poder estar fazendo esse acompanhamento. O que acontece muito hoje, Vinícius, nos condomínios? A perca da economia. Os síndicos, eles não entendem ainda, já melhorou bastante, tá? A importância de um profissional para, além de resguardá-lo tecnicamente, conseguir trazer essa economia para o condomínio. Então, assim, a partir do momento que você contrata um arquiteto, que você contrata um engenheiro que está sendo os seus olhos ali na obra, você consegue visualizar se o material que está sendo usado é um material de primeira, você consegue fazer a fiscalização, se está sendo seguido todo o projeto conforme foi apresentado no orçamento. Então, assim, hoje é separado por áreas, né? Mas é muito importante que o síndico entenda que o arquiteto e o engenheiro têm justamente essa função de representar o condomínio junto à obra, tecnicamente. Outra questão também que eu acho super interessante é a questão dos condomínios ter esse profissional no acompanhamento desde os orçamentos. Hoje mesmo eu tive em reunião com um síndico e ele falou para mim que a troca do telhado em um orçamento no de hoje ficou 312 mil e no de ontem ficou 147 mil. Ele falou, e agora? Eu falei, me manda as propostas que eu vou analisar, porque a gente está falando do dobro. É mais que o dobro do valor, né? Então, assim, a importância de você ter um profissional da área para poder fiscalizar desde os orçamentos, né? Estudar, porque às vezes um está colocando um material que o outro não está. Tá, mas na verdade essa obra, o ideal é que eu feche com mais barato? Muitas vezes não, porque entra o aditivo. Então, assim, o síndico, ele perde por não entender tecnicamente disso. Então, hoje eu já entendo assim, igual, faço muito acompanhamento em condomínios, junto aos síndicos, igual tenho a empresa de advocacia representando nas assembleias, eu vou para apresentar as propostas. Então, o morador, ele tira todas as dúvidas dele e o síndico fica resguardado, garantindo uma economia e transferindo essa responsabilidade para um profissional que realmente entende. E quando o condomínio, a grande maioria, ó, muitos síndicos têm dúvida, né? Algumas pessoas questionaram da seguinte forma: eu vou executar uma obra no condomínio. É o ideal que eu contrate uma construtora que ela tenha o seu arquiteto, ou é ideal que o condomínio, nessa contratação, ele tenha um arquiteto do condomínio para acompanhar, fiscalizar e até para cobrar essa obra, ou dentro dessa, né, numa situação como essa, a própria construtora
com esse arquiteto vai trazer realmente o mesmo respaldo que se fosse um arquiteto para o condomínio. Tem diferença nisso? Tem diferença. O ideal é que, além da construtora ter o profissional da construtora, o condomínio tenha o seu profissional. Obviamente, todas as construtoras hoje, quando ela vai fazer uma obra de condomínio, ela tem que apresentar a documentação e nessa documentação tem que ter o registro de responsabilidade técnica ou do engenheiro ou do arquiteto. Então, alguém tem que estar se responsabilizando por essa obra. E o condomínio precisa ter essa pessoa para estar representando o condomínio. Então, assim, atendendo prazos. Ah, mas agora eu vou precisar de mais um material que não estava no orçamento. Então, essa pessoa que está pelo condomínio é quem vai fazer essa análise. Realmente não estava? Opa, mas espera aí, você não usou o material que estava especificado no projeto. Se o síndico não tem esse conhecimento técnico, é muito importante, sim, que além do profissional que a construtora ofereça, o condomínio tenha o profissional dele para poder estar fazendo essa fiscalização. Você acha correto o síndico, quando ele é o arquiteto e tem uma obra no condomínio, ele também fazer essa fiscalização, não só com as funções e atribuições de síndico, mas também dentro da profissão dele? Ou você acha que é ideal ter uma pessoa terceira a todo esse processo? Tá. É muito pessoal essa pergunta, né? Se eu fosse síndica, eu nunca ia querer fiscalizar a obra do meu condomínio. Eu ia me sentir mais segura em transferir isso, porque assim, o síndico ele já tem tantas atribuições que eu acho que ele não precisa se sobrecarregar com mais essa. Talvez ele não consiga fazer com excelência, não por competência, mas por ter outros afazeres. E quando, a partir do momento que eu no meu condomínio, eu voto numa pessoa para que ela se torne síndica, eu estou contando com o trabalho dela de síndica. Eu não estou contando que ele vai fazer um trabalho de um arquiteto. Até é interessante, até vamos deixar registrado aqui o pessoal que está acompanhando a gente. Quem tiver alguma dúvida, fica à vontade, escreve no chat aí. Nós vamos também responder dúvidas para vocês. E eu tenho algumas perguntas também que foram enviadas, que a gente vai estar passando para você, Camila, para a gente estar batendo esse papo aí durante toda a nossa live. Até tivemos um questionamento seguinte: é obrigatório, durante uma obra de reforma, essa contratação, ou ela não é obrigatória? É essencial, a gente já pôde perceber que ela é, mas em algum momento de uma reforma, ou até de uma própria mudança de uma fachada, alguma coisa num condomínio, a contratação do arquiteto, ela tem algum momento que ela se torna obrigatória? Ela é obrigatória. Se o condomínio não contrata, ele contrata uma construtora que tenha que ter o profissional. Alguém tem que se responsabilizar pela obra. Ah, vou trocar o revestimento da minha fachada. Ok, pode trocar o revestimento da sua fachada. Quem é que está se responsabilizando por essa obra? E assim, hoje a fiscalização é muito certa em cima disso, principalmente dos condomínios. Estou te falando, Vinícius, porque eu tenho experiências com condomínio. Então, assim, a gente coloca hoje uma caçamba de entulho na porta de um condomínio, a gente pode esperar que a questão do mesmo dia a fiscalização chega, tanto da prefeitura quanto dos órgãos competentes, ou o CREA ou o CAL. Então, ela hoje sim é obrigatória, alguém tem que se responsabilizar pela obra. Então, se você for trocar seu revestimento da fachada, alguém tem que estar se responsabilizando por isso. Ah, Camila, mas eu vou fazer uma pintura aqui no meu condomínio, não tem nada estrutural. Eu preciso ainda, assim, ter um profissional? Precisa. E é interessante ter, porque vai trazer mais segurança para aquele síndico, né? Aquela síndica que está ali, até para os próprios, não só para o síndico, e Para o até para morador. todos os condôminos, para o morador também, porque vai trazer uma segurança maior, porque o arquiteto, ele, apesar da consultora ter lá todo o projeto, está aprovado, passou pela assembleia, mas tem um arquiteto que vai, com o seu conhecimento técnico, também vistoriar aquela obra, contestar alguma alteração, alguma forma que está acontecendo naquela obra que não está de acordo com o projeto, não é Com verdade? certeza, com certeza.
o arquiteto tem gabarito para contestar o engenheiro. Tem, o arquiteto e o engenheiro, na verdade, eles trabalham juntos, né? A ideia hoje é que não precise ter esse problema, olhando o trabalho do outro. Inclusive, as Acaba que não é só competências. uma fiscalização, né? Vocês Isso, a precisam estar juntos competência. no mesmo processo. Exatamente, exatamente. Não precisa necessariamente ser uma fiscalização. E hoje, assim, se não for estrutural, as atividades dos arquitetos e dos engenheiros ainda são muito próximas, né? Principalmente junto ao condomínio. Uma outra questão também, Vinícius, que eu acho interessante falar, é sobre o que o síndico, até tem essa pergunta, não sei se eu estou adiantando, o que o síndico deve exigir do morador na hora de uma reforma, né? É responsabilidade do síndico, não é? Ainda é muito... As pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso, né? Deixa eu até te fazer uma pergunta antes da gente falar sobre isso. Quando a gente fala lá, o arquiteto e o engenheiro, até onde vai a autonomia numa obra, até onde vai a autonomia do arquiteto, até onde vai a autonomia do engenheiro e onde eles não podem, de forma alguma, se chocar. Se o arquiteto estiver representando uma empresa, o engenheiro outro, porque geralmente as empresas hoje eles só têm um profissional. Ou é o Perfeito. arquiteto ou é o engenheiro, né? Vamos imaginar que eu contratei a construtora tem lá o engenheiro deles, aprovaram o projeto e temos também um arquiteto contratado. Contratamos a Camila para fazer a nossa Fazer a assessoria. fiscalização dessa obra. Isso. Até onde vai a autonomia do arquiteto perante essa obra? Até onde é a autonomia do arquiteto, do engenheiro em cima de todo essa obra também? E onde eles, em momento algum, podem se Se chocar? chocar. Uhum, tá. Na verdade, assim, a autonomia master vai ser sempre de quem estiver representando o condomínio. Com Independente se certeza. for um engenheiro ou arquiteto. Então, no caso, eu vou seguir o seu exemplo. Se eu sou a contratada do condomínio, eu sempre vou estar querendo o melhor para o condomínio e aí eu tenho sim o direito de bater de frente, fazer exigências, solicitar o material, fiscalizar o que foi aplicado ali na minha obra. E quando eles não podem se chocar? Vinícius, o ideal é que não choquem nunca, tá? Mas onde costuma ter esse choque? No uso do material. Então, assim, Hum, o projeto a gente está usando uma argamassa melhor e aí vem a construtora e usa uma argamassa inferior. Geralmente é onde a gente tem esse problema que pera, mas não é esse material que eu solicitei, não é esse o material que está na minha proposta, né? Eu, como condomínio, representando o condomínio. É onde acontece o maior número de choque mesmo, é no uso do material. e, e, e aí acaba que é o seguinte, quando você tem, você não, o condomínio, então fica aí uma dica, pessoal. Você que é síndico e está com uma obra, almejando aí uma obra futura, quando você não tem um arquiteto assessorando o condomínio, dando respaldo para o síndico, é notório. A gente já viu inúmeros casos, já ouvimos falar de inúmeras situações, obras que se iniciam, que não terminam, porque não conseguem o material, começa a ter problema de pessoal dentro da obra, de prestadores de serviço, né, de Solicito o pedreiros, tudo. aditivo. Justo. O financeiro não conseguiu executar a obra com esse orçamento, porque não era bem isso. Acaba que assim, o processo todo tem que partir do arquiteto, Tem. projeta tudo, monta todo o croquis, né? Monta toda aquela planta que deve ser seguido e não pode finalizar aqui. Você tem que acompanhar aquela obra que está sendo executada. Porque se você deixa parado, a gente cria um problema dentro do condomínio. E é muito importante que o projeto seja muito bem feito. Eu fiz uma assessoria no condomínio que quando ela me entregou o projeto, a síndica, eu olhei e falei, mas não dá para a gente orçar, porque não tem especificação. Então, assim, as pessoas, os profissionais, é até bom que eles saibam,
quando a gente faz uma obra para um condomínio, a gente tem que especificar absolutamente tudo, assim, até a argamassa que a gente vai usar, qual a medida do tijolo. Por quê? Porque a hora de fazer o orçamento, isso conta muito. Então, se eu vou lá e coloco uma tinta souvenir, o outro pode vir e colocar uma tinta de qualidade inferior porque não está especificado no projeto. Então, isso tem que estar muito bem detalhado. E Muito bem detalhado. como disse aqui o Rogério Costa, o arquiteto tem o conhecimento técnico necessário para determinar o tipo de produto a ser usado. Porque, claro que você também determina isso de acordo com o que o cliente vai gastar. Claro. Tudo isso faz parte do processo da obra e é o arquiteto que vai dar esse respaldo. Você estava comentando lá atrás sobre a questão do síndico com o arquiteto, né, dentro da reforma, quando vai envolver a obra da unidade privativa. Esse arquiteto é por segurança, o condomínio, ter ele para fiscalizar a obra do morador, ou vindo do próprio morador todo aquele respaldo entregue na mão do síndico? Existe diferença disso? Na verdade, todo síndico tem sim que cobrar do morador que ele tenha um profissional dentro da obra dele. Por quê? Porque hoje a gente tem muitos problemas de arquitetos, engenheiros, que só vão lá na obra e falam, pode assentar o piso em cima desse piso aqui existente. Não pode. Às vezes o prédio não está calculado para aquela sobrecarga. Eu tenho uma cliente que quis que eu trocasse 5 portas do apartamento dela, e quando eu vi as portas, eu falei, não, mas o prédio não foi projetado para isso. Claro que não vai cair com as portas dela, né? Mas se todo mundo colocar, vai. Então, assim, a gente tem que seguir as regras. Então, o síndico, ele tem que cobrar, sim, de todo morador que o morador apresente um registro de responsabilidade técnica, se responsabilizando pela obra. Vai fazer forro de gesso? Precisa. Por quê? Porque sobe com andaime. Vai fazer a troca do piso? Precisa, porque vai fazer demolição. E alguém tem que estar se responsabilizando e acompanhando essa demolição. Então, o síndico tem sim que cobrar. Agora, é o seguinte, eu como síndico, além de ter essa documentação, eu preciso ainda ter um profissional. Se você não tem o mínimo de conhecimento técnico, você precisa sim. Por quê? Porque senão você não vai conseguir entender quando você chegar lá e ver que o morador falou que só ia trocar o piso. E aí, na verdade, ele já colocou forro, já entrou um pessoal a mais, já entrou andaime, já até a carga da demolição da sacada, que é habitual, né? As pessoas, quebra a parede da cozinha, quebra a parede da sacada. Tem apartamentos que não são calculados para ter essa carga de demolição lá, porque você molha, ele ainda pesa mais. Então, é muito importante que o síndico entenda que ele precisa. Assim, eu sou bem feliz, inclusive, no condomínio onde eu moro hoje, porque eu vejo essa conscientização, não de todos, né? Mas de alguns síndicos que já entendem que precisa, sim, de um profissional. Eu tô até olhando para o lado aqui, que aqui no computador eu deixei o WhatsApp aberto, e eu até pedi novamente, porque tem algumas pessoas mandando pergunta no WhatsApp, mas podem ficar à vontade e lançar aqui no chat mesmo, que a gente pode estar respondendo. A pessoa perguntou para mim aqui, se existe diferença, qual que é a diferença entre RRT e ART? É o conselho que é diferente. A ART é do CREA. Quem emite a ART? Engenheiro civil. São as pessoas que estão inscritas no CREA. Então, é o Conselho de Engenharia. A ART são arquitetos. Então, o que muda entre essas documentações é o conselho. Então, é até bom essa pergunta para que o síndico saiba, né? Que a ART é da engenharia, RRT é da arquitetura, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Que a ART é a anotação de responsabilidade técnica e a E RRT RRT é o registro. registro, Registro de responsabilidade responsabilidade técnica, né? técnica. Ótimo, então espero que a gente tenha conseguido responder aí a pergunta. Arquitetura
design de interiores, urbanismo. É totalmente diferente. Totalmente Onde, diferente. onde cada um entra numa obra? Tá. O design de interiores, na verdade, ele é técnico, né? Então, assim, ele é um curso superior de 2 anos. O que que o design de interiores ele pode fazer dentro de um apartamento, dentro de uma residência? A parte de interiores, a decoração. Então, eles podem chegar e mudar a cozinha, mudar o sofá de lugar, a mesa, a televisão. Eles não podem se responsabilizar pela alvenaria. Então, mas eu quero integrar a minha sala com a sacada. O design de interiores trabalha em parceria com o arquiteto. Então, ele procura o arquiteto ou o engenheiro para que eles façam essa alteração. Então, essa é a diferença do design de interiores com o arquiteto e o engenheiro. Ótimo. E quando a gente fala Já nós vamos responder uma pergunta aqui Tá? no chat. E aí, quando a gente traz para urbanismo, O já sai urbanismo do é âmbito do porque o condomínio. arquiteto ele já é arquiteto e urbanista. Ah, perfeito. Aí Ótimo. eu Ó, falei arquiteto e engenheiro, mas entra o urbanismo. O urbanismo, na verdade, é mais para criação de praças, criação de cidades, de repente fazer um paisagismo, mas o paisagismo ainda está dentro da arquitetura também. Então é uma área que sim, que o síndico não vai precisar. perfeito. Porque já não, a não ser Já que ele foi. tenha dentro do condomínio, ali tenha ruas, tenha uma praça, porque hoje em dia Isso. a gente tem aí alguns condomínios bem complexos, 400, 500, 700, mil e tantas unidades, que aí tem toda essa estrutura, né, de praças, de iluminação pública, então aí De acaba que ele vias. precisa aí de uma pessoa Urbanista, ligada a arquiteto essa e área de urbanista. urbanismo. Perfeito, muito bom. Aqui nós temos uma pergunta, Camila, da RM Organização Contábil. Boa noite. Qual a documentação que o síndico deve exigir do condômino antes de início da obra? E caso não seja fornecida a documentação, quais as medidas. Opa, subiu aqui. Quais as medidas que o síndico deve tomar? Tá. Muito boa Já pergunta. respondemos um pouquinho antes, que é a Sim, documentação que ele precisa, o registro de responsabilidade técnica, ou a anotação de que é o responsabilidade RRT, técnica. né? Ou Isso, a ART que a gente ou a falou. RT. Agora, outra coisa. Qual que é a outra pergunta? Desculpa. Ele perguntou, né? O que Qual a que o síndico pode documentação fazer, né? pode fazer se caso ele não tenha Tá. essa. Que medida ele pode tomar se a documentação não seja fornecida? O síndico, ele tem autonomia para embargar. Então, assim, chegou na portaria a mão de obra para entrar? Não, não pode. Eu estou aqui fazendo barulho de quebra-quebra, ele pode também chegar e solicitar que pare a obra. Então, Mas ou é seja, muito então, importante ver que seja estudada tudo isso em convenção, né? sim, a gente tem que ver lá também a autonomia que o síndico tem junto ao regulamento do condomínio, à convenção, o que dá poderes, né, a ele. É sempre bom também nesse momento, quando o síndico for agir dessa forma, ter também o conhecimento técnico através de uma assessoria de arquitetura, porque senão ele vai, às vezes, contestar e aquela pessoa que está do outro lado, que já está agindo de má fé, ele vai contestar com termos técnicos e o síndico não vai conseguir, às vezes, conversar de igual para igual com essa pessoa. Então, é muito importante ter essa assessoria, né? Porque aí você vai fazer o quê? Bom, eu tenho que barrar, vem cá, arquiteto, você vai me ajudar a gente tomar providências. Claro, com A certeza. Sônia, a Sólia perguntou para a gente aqui, tem riscos de colocar o piso flutuante por cima do piso existente? Depende do prédio. Depende da estrutura do prédio. Eu acho legal essa pergunta porque eu estudei muito no meu condomínio, porque eu queria fazer a instalação de um piso sem tirar o outro. E eu já sabia que o porcelanato, piso cerâmico não suportaria. O prédio não foi calculado para isso. E aí eu estudei outras possibilidades. Então, eu estudei o porcelanato líquido, estudei a possibilidade de colocar o piso flutuante, colocar piso vinílico. E então, realmente, assim, depende muito do prédio. Eu não posso
dar essa informação com certeza, apesar de saber que é um piso mais leve, se o prédio está pronto para isso, ele foi preparado para isso. Então, é muito importante ter sempre essas informações. Eu creio que no manual de entrega do condomínio. Tem condomínios que você já não tem mais aquele manual, né? Condomínios já estão mais antigos. O arquiteto ou tem ali um conhecimento para dar, o condomínio tem essa assessoria com o arquiteto, ele tem ali esse conhecimento para vir e dar ali uma noção do que realmente. Eu não tenho o manual e eu tenho esse caso dentro do meu condomínio. O arquiteto consegue me dar esse respaldo para me falar com conhecimento técnico para falar se pode realmente fazer, colocar aquele piso flutuante ou não? Vinícius, só se a construtora tiver disponibilizado todos os projetos. Ah, perfeito. Então, porque aí, com base... nós estudando o projeto, conforme foi executado, a gente consegue sim saber. Mas só de chegar e olhar, não tem essa possibilidade. Até vi que ela falou que já tem 20 anos o prédio, né? Eu Sim. fiz uma reforma num prédio no Bueno, que ele tinha mais ou menos essa idade para mais. E a gente teve que contactar uma construtora que já tinha mudado de nome para ir atrás do projeto, mas a gente conseguiu e estudou a possibilidade de poder tirar alvenarias que dividiam alguns ambientes da residência. Então, assim, tendo os projetos, sim, é possível. Consegue. Até o Guilherme perguntou se o síndico pode ser responsabilizado caso alguma obra dê errado ou cause algum problema no condomínio. A responsabilidade civil, ela é sempre do síndico. Então, por isso, Guilherme, a extrema necessidade, a Camila vai falar também sobre isso, a extrema necessidade de ter uma assessoria por parte da arquitetura muito bem conceituada, porque a responsabilidade é do síndico. Ele é responsável até pelos atos dos terceiros, dos contratados, ou pela omissão da não contratação, a responsabilidade civil ela é sempre do síndico. Não é verdade, Camila? Com certeza. Por isso que é importante que ele solicite documentações, Vinícius, é justamente para que ele resguarde. Não é enjoo, é o cuidado que é necessário. Hoje é um cuidado que é necessário. Com toda certeza. A gente precisa, na função de síndico, a gente precisa se resguardar ao máximo, porque a gente sofre muita pressão por parte do condomínio que quer fazer a obra, ele está com pressa, ele tem que ou devolver aquele apartamento muito rápido, ou ele tá já está assim, enforcado num outro lugar e precisa vir para o condomínio, toca a obra de qualquer jeito, e aí cai aqui na outra pergunta, acho que o Júnior, ADM condominial, ele fala, o condômino procura o síndico e diz que vai trocar o piso e revestimento, mas não quer contratar um engenheiro. Ele questiona, posso barrar a entrada ou embargar a obra sem que haja o aviso prévio? O que você entende disso, Camila? Na verdade, eu acho que o aviso prévio é importante que se tenha, né? Só que quando se trata de uma obra, Vinícius, a gente não tem muito esse tempo. Porque eu até aconselho que, se isso acontecer, ele busque mesmo aos conselhos de arquitetura, aos conselhos de engenharia, para que resguarde ele. Porque aí eles mesmos podem chegar e já embargar a obra tecnicamente. E é que nem eu te falei, hoje essa fiscalização está muito ativa. Principalmente dentro dos condomínios. Isso se faz totalmente necessário. E o que eu tenho aqui a passar para o Júnior, que fez essa pergunta, se ele tivesse essa assessoria, né, dentro do condomínio dele, e não é uma despesa, é um investimento. Porque ele poderia colocar o próprio contratado do condomínio, o arquiteto ali do condomínio, ele iria verificar toda essa situação, né? Já ia passar todo um posicionamento para o síndico com informações técnicas para que ele não precisasse barrar essa obra. Vinícius, quando eu digo economia, a gente está falando de muita economia. Então, assim, numa obra que o condomínio tem um arquiteto fazendo a fiscalização da obra do condomínio,
Por experiência própria, a gente já conseguiu economia de 60 mil na revitalização de uma fachada em condomínio dentro de Goiânia. Então, a gente está falando de um valor considerável. Eu tenho clientes que falam, Camila, você se paga. E eu me pago. Por quê? Porque a economia que eu trago é metade do valor que as pessoas vão pagar, né? E da mesma forma, na hora de fazer os orçamentos das obras. A gente consegue economia aí no primeiro orçamento, comparando com o segundo orçamento, coisa de 10 mil reais, de 20 mil reais, dependendo do valor da obra. Isso faz todo sentido. E aquela situação seguinte, sem essa informação técnica, sem toda essa avaliação, o prejuízo ele é da coletividade. Então, mesmo sendo uma obra dentro de um apartamento e que ela não tenha lá a própria... Quando a gente até sai aí do âmbito do condomínio, do síndico, até uma obra do próprio condomínio, que ele não tem esse respaldo, o prejuízo vai ser da coletividade. Então, o síndico, tendo essa assessoria, ele vai se blindar, vai blindar o condomínio de um problema, porque ele vai ter alguém com conhecimento técnico para fiscalizar, acompanhar. Se ele tiver alguma dúvida, vai vir alguma pessoa aqui para dar o respaldo para ele. E o condômino, ele tendo essa assessoria na obra dele, ele não vai trazer esse prejuízo para a coletividade, porque também identificando esse prejuízo vindo de uma unidade privativa para a coletividade, ele pode ser retornado para a unidade privativa. Então, precisa realmente dessa segurança em cima dessas obras. Você já pegou algum caso cabeludo? Bem assim, Nossa Senhora! conta umas 2, 3 proezas para a Vou gente. contar uma proeza aqui de uma obra de infiltração, que estava tendo infiltração no subsolo. E aí a Infiltração é construtora veio. problema em É condomínio. problema. Nossa, é problema. Porque é E difícil de tem, viu? resolver, Vinícius. Assim, até tecnicamente na obra é difícil de resolver. E aí a construtora veio fazer essa obra e fazendo essa obra de demolir no piso para poder vir com a manta tem todo um cuidado. E aí a obra estava sendo executada toda errada. Ou seja, a obra ela ia acabar, ela ia finalizar, o condomínio ia ter pago tudo para a pessoa e na primeira chuva o problema ia continuar existindo. E assim, não é uma obra barata. A gente faz a demolição do piso existente, a gente coloca uma manta, a gente tem mão de obra, depois a gente vem assentando de novo o piso por cima. É um custo alto. E aí, quando eles me procuraram, a gente já estava no processo de colocar o piso por cima. E eu falei, não, peraí, vamos testar. Jogamos água e a água caiu toda lá embaixo de novo. Então, assim, pensa se esse condomínio fecha, finaliza a obra, termina de pagar, na primeira chuva cai. E aí acaba A que é o seguinte... construtora tá paga, some no mundo, fim. Acabou. E pode continuar. A outra, porque essa tá muito recente, que é do telhado. O telhado... Telhado também é outro grande problema na Outro cabeça do grande síndico. problema. O telhado do condomínio é um telhado, é uma telha usada. É uma telha boa, uma telha termoacústica, que está usada, desgastada. Assim, já foi instalado uma telha usada. E o síndico não tinha conhecimento técnico, pagou por telhas novas. A telha que está lá instalada, além de ser usada, não segura água, o forro de gesso está acabando, reclamação para todos os lados. E o que eu posso fazer a partir de agora? O que nós estamos fazendo? Orçando, que é a obra que eu estou te contando, que a diferença do orçamento de ontem para o de hoje deu mais de 150 mil reais. Nossa Senhora. Ou seja, está vendo lá onde você falou lá atrás que o seu serviço se paga? Se tivesse desde o início, olha o tamanho da segurança. Fazer obra Essa de do novo. telhado, assim, eu tô tão indignada porque a construtora agiu de tão má fé
E ninguém Não, acha, né? Ninguém sabe quem executou, o antigo síndico não sabe falar nada, porque ainda tem isso, né? São administrações diferentes. ainda tem um detalhe. Na grande maioria dessas obras maiores, né, dentro dos condomínios, existe ali na grande maioria dos condomínios, eles vão já com 50% de valor de obra, começam a tocar uma obra. E a inadimplência, ela é um fato real dentro dos condomínios, todos os condomínios, e com o decorrer da obra, muitas pessoas executam a obra e não deixa aquela margem ali de uns 20 a 30% que vão ter surpresas, né? Porque você já está com tudo construído, você vai fazer uma reforma, É vai mexer, ele vai reforma. vir A reforma sempre tem surpresas. Sempre, vai vir uma gente. surpresa. Isso é normal. Isso é de toda a obra. E aí é onde a gente entra naquela questão que você falou dos problemas que as obras deixam para os condomínios, porque que muitas consultoras falam, não, então eu vou parcelar, mas eu quero todos os cheques, já me adianta, porque aí o que ele vai fazer? Ele vai descontar tudo aquilo ali, já recebeu, mesmo os cheques sendo predatados, e aí a gente começa a criar toda uma problemática. Então, os síndicos precisam tomar cuidado com relação a isso, nessas contratações, e eu tenho plena certeza que essa assessoria que a parte de arquitetura vai dar para o condomínio, ela vai acompanhar, vai monitorar tudo isso, e vai dando ali o aval para o síndico do decorrer da obra, e também eu penso que vai passar aquele aval, olha, ok, pode continuar os pagamentos, a obra está fluindo, está dentro da normalidade, porque realmente é muito perigoso, é muito delicado essas obras, e sem essa fiscalização, sem esse gabarito técnico, e acaba que a parte de arquitetura, ela também acompanha ali todas aquelas normativas, aquelas normas, a Segue NBRs, todas as a normas, BNT, com certeza. Até acompanha, para o fiscaliza e projeto, monitora tudo isso. isso, exatamente. Até para o projeto ser aprovado, a gente trabalha ele em cima de todas as normas. Então, assim, existem normas para medida de vidro. Existe norma para o material que vai ser usado na laje. Então, assim, são muitas normas e é isso que eu estou te falando. O síndico, o morador, eles não têm essa consciência, eles não têm esse entendimento técnico, né? Essa habilidade. Ou seja, então a gente já partiu para uma situação, cada vez que a gente vai conversando, a gente vai percebendo, o pessoal que está acompanhando a gente, que eu tenho certeza que vai percebendo, porque vai se tornando cada vez mais e mais importante estar sempre acompanhando isso, porque como eu nunca imaginei que você tem uma norma técnica para você instalar o vidro XYZ Tem na norma para fachada. absolutamente tudo. E vou te falar mais, ainda dentro do vidro, mas isso em outros materiais. Tem vidros que não são aprovados pelo Inmetro. Então, assim, é temperado no fundo do quintal, assim, não tem uma temperadora, que o vidro tem garantia, que o vidro... a garantia não tem mesmo, né? Porque o vidro quebra. Mas não tem a aprovação do vidro. O vidro não foi testado para que ele possa ser considerado temperado. Aí ele estoura, Vinícius, e estoura uns pedaços desse tamanho, que corta. Aí você descobre que seu vidro não era bem o que você comprou. Então, tudo isso tem norma, tem medida mínima, tem medida máxima, de absolutamente tudo. Degrau, não, tudo que você pensar. Um projeto, ele é pensado mesmo. Não tem selo de segurança, a palavra que eu estava querendo falar. O vidro não vem com selo de Perfeito. segurança. Tem a medida do degrau. Então, tudo isso é muito estudado. Olha, o trabalho, assim como do síndico, do arquiteto, tem que ser valorizado. Não, com toda certeza. É o que a gente está falando. O Rogério vem aqui e dá uma resumida muito boa lá. Os prejuízos de uma obra sem acompanhamento de um profissional adequado vai além do financeiro, acaba colocando vidas em risco, como vemos noticiando. Você vê Excepcional. aquela obra daquela reforma que teve ali se não me falha a memória, no Nordeste, não é? Que o pessoal arrancando a viga ali, Pilar. o pilar, metendo aquela máquina, E era uma triturando todo o pilar, o construtora. que Você viu que aconteceu? era uma construtora? Uma construtora. E aí é onde vem o prejuízo.
o Rogério resumiu. O que vai acontecer? O prejuízo vai muito além do financeiro, corre um risco aí, igual tem um outro vídeo que correu muito pela internet recentemente, aquela O sacada de pilar de piso duplo, ele fora, arrancando aquele pilar inteiro, tirando da tudo fora. fachada. Aquilo Não, e ali é um lá as risco pessoas, gigantesco. elas ficam chocadas assim com a demolição daquilo. A gente que é profissional, a gente está vendo que quem está demolindo está sem cinto de segurança. A gente consegue ver problemas além do que as outras pessoas. Eu não consigo ver aquele vídeo, me dá uma tremedeira já. Porque você está É, vendo ali, além de tantas, além daquelas vidas, mais a de todos os moradores que estão lá dentro. todo Vinícius, mundo. eu queria fazer uma pergunta para não deixar de responder Ah, perfeito. que foi de uma seguidora que é arquiteta, que é o seguinte, porque a gente está passando pela pandemia e eu acho que a gente precisa pensar juntos, todos nós, de uma maneira de que as obras não, o processo de aprovação de projeto não pare, né? E aí ela me falou o seguinte, ela é arquiteta, Camila, o processo de aprovação eu estou aprovando um projeto no condomínio, então assim, a gente leva o projeto, claro que tem reunião com o síndico, depois com o conselho. E desde o início da pandemia, o projeto está parado há 3 meses, porque eu não consigo com que eles se resolvam lá entre eles, né? Como que a gente deve proceder, assim, você acredita? Cria um grupo ou apenas quem tem mais faz reunião online, quem tem mais competência reúne presencialmente e bate o martelo, porque realmente 3 meses é muito tempo de um projeto parado. Com toda certeza. O que que acontece? Essa pandemia trouxe muita novidade em todas as áreas, inclusive na área condominial também, na área de gestão, né? Então, e um dos grandes problemas que muitas coisas se resolvem nos condomínios são com as assembleias, porque os síndicos têm ali muitas convenções dão ali uma autonomia de gastos para o síndico, dá uma autonomia de gastos para ele, juntamente com o conselho, e determina um limite onde, além desse um valor específico, aquilo ali tem que ser levado para uma assembleia de condomínios. Então a gente vem aí já há mais de 4 meses aí de decretos e decretos e situações diversas, né, tanto na área de condomínios também. Então acaba que assim, eu entendo que se esse processo ele já tivesse sido startado antes da pandemia, imagino que pelo fato de já ter ali o projeto, Foi já se startado. iniciou um processo, já teve reuniões, já teve discussões. Cabe aí ao condomínio, ao síndico desse condomínio, eles avaliarem, porque a gente ficou com muito medo. A inadimplência vai aumentar, no começo o pessoal ficou muito preocupado, eu vou ficar sem trabalhar, eu vou ter que fechar minha empresa. E assim, teve impacto nos condomínios a inadimplência? Teve, mas foi de uma forma normal, dentro do que a gente já tinha costume. E foi uma situação tão engraçada que pessoas que tinham problemas de inadimplência compreenderam a necessidade da pandemia e parece que começaram ali até a fazer pagamentos. Então, assim, com todo esse processo já iniciado, a gente tem aí o problema das obras que pararam, depois volta, para, depois volta, isso também atrasa. Então, a dúvida dessa pessoa, eu acho que assim, pode ser sim continuado o processo, juntamente com o conselho, com o síndico e o conselho quem está organizando todo esse projeto. Caso o síndico entenda ali que precisa ser levado ao conhecimento dos demais moradores, nós temos aí, foi aprovada a Lei 14.010, que pode ser feita uma assembleia virtual. As assembleias virtuais que a gente tem participado e realizado, tem um quórum muito bom, as pessoas têm participado bastante. Então, é um momento ideal, acho que levar esse projeto para essas alterações que tem, realmente um projeto é apresentado, muda, depois muda de novo, vai organizando, adaptando. Tem, de quando é dentro do condomínio, tem lá as votações, sempre pela maioria, tem a opção 1, 2, 3 de projeto, define. Então, é uma oportunidade muito boa levar isso para a deliberação de uma assembleia virtual, porque as assembleias virtuais elas têm um quórum muito bom.
a gente tem casos de condomínio de 100 unidades que desciam 15, 12, 20 pessoas no máximo numa assembleia virtual, numa assembleia presencial, desculpa. Na E, virtual. e fizemos uma virtual, deu coro de 80% do prédio. Então, ou seja, tem uma participação muito grande, tem mais pessoas debatendo. Eu entendo que é um momento muito bom para se fazer isso, porque até pelo fato do quórum, que a assembleia presencial ela é chata. O pessoal está cansado, aí chega cansado, tem que descer para o condomínio, vai encontrar aquele vizinho que ele não gosta. Então, tem essa situação. E quando você traz para o âmbito virtual da assembleia, você está no conforto da sua casa, você está acompanhando o que está sendo passado, você tem esse momento de discussão. Então, assim, a dica que eu dou é continue o processo, a não ser que o condomínio esteja enfrentando ali uma situação financeira muito delicada, mas existem recursos para que isso possa ser organizado dentro do condomínio. Leve isso para o âmbito virtual, discuta com o pessoal, às vezes mesmo assim de forma... Tem muitos condomínios fazendo reuniões virtuais não formais, para discutir, debater, para abrir o leque de pensamentos. E eu acho que é um momento ideal, acho que cabe levar essa situação aí para o âmbito virtual, para ter até mais participação, mais pessoas discutindo, inteirando do processo, porque deixar o processo parar é ruim. Imagina se estivesse no meio da obra, parado. É legal essa informação que você passou, é muito legal. Tá respondido. Perfeito, muito bom. É bom porque, como eu disse, a pandemia ela trouxe muito problema, muita dúvida, É porque eu fico situações... procurando formas, assim, porque eu acho que nós precisamos nos adequar a essa nova realidade, né? Eu acredito, assim, que não dá para a vida parar. Eu não posso parar de trabalhar hoje por conta disso. Acredito que você também, nos condomínios, não. Aí foi a Raquel, inclusive, arquiteta. Que bom, Acho que essa perfeito. informação de que já está podendo, saiu uma lei que se pode fazer essas assembleias online, já nos deixa até resguardados, né? De saber, ela pode estar cobrando isso do condomínio. O processo de aprovação de um projeto no condomínio, ele demora mesmo um pouco mais para nós arquitetos. A gente tem essa consciência. Foi exatamente como você falou, são 3 propostas de projeto, leva para a Assembleia, tem votação. Depois disso, a gente faz as alterações solicitadas pelo condomínio depois. Então, assim, já é um processo longo, né? Ainda vem a pandemia e atrasa isso mais. É importante que a gente saiba aonde procurar, quem conversar e já falar baseado nas leis. É bom, e você ter, como eu disse, você ainda vai ter mais pessoas para discutir. E hoje em dia está se usando muito. Antigamente marcava reuniões, o síndico tem lá uma demanda, precisava marcar com o conselho, era difícil. Ninguém tinha tempo, naquele dia ali ninguém podia, um tinha um compromisso, tinha outros síndicos que ficavam muito perdidos. E com essa realidade virtual que apareceu, ficou muito mais fácil. Por exemplo, essas situações desse decreto que veio, de inúmeras dúvidas, abre academia, não abre, libera piscina, não libera piscina. Olha o tamanho do problema, né? Até com relação à área de vocês. Permite obra para obra. Pode medir, pode o arquiteto subir, tirar a medida, fazer o projeto? Não, não pode, porque o prestador de serviço é um serviço não essencial, é essencial. Então, cria tanto uma situação tão delicada que você trazendo ela para o formato virtual, você tem uma ideia, da publicação desse decreto até hoje, a gente deve ter, com o conselho de condomínios nós, eu marquei com eles num dia, a gente fez em quase 15 condomínios, de hora em hora. Uma hora era num, a outra hora era no outro, e discutindo, debatendo, aí você vai melhorando as ideias e está mais fácil, a pessoa acompanhando a reunião, discutindo, com o celular lá no trabalho dele, ou só com fone, ouvindo o que está sendo debatido. Então, tem essa facilidade. E é legal, pode acontecer, vai ter o mesmo valor de uma assembleia virtual? Vai. De uma assembleia a virtual vai ter o mesmo peso de uma assembleia virtual? Vai sim, desde que ela siga ali todo o rito de segurança de convocação, de segurança de realização da assembleia. Eu creio que a Raquel aí pode passar isso lá
para o condomínio que ela está fazendo esse projeto, porque eles vão conseguir atingir mais pessoas, porque muita gente fica com dúvida, principalmente nesse momento de pandemia, porque tem gente que fica com medo, não vou participar e tal. E vai ter essa facilidade, vai poder levar isso, vai abranger mais pessoas. Até quem está viajando vai participar da reunião. A pessoa está Legal. fora de casa, fora do E município, fora do vai estado, tá participando. virtualmente ele tem a condição de participar, acompanhar, de monitorar tudo isso. Ótimo. Que bom que solucionou aí a dúvida também da Raquel. Bacana, muito bom. Camila, a gente parece que não, mas nós estamos aí nos minutos finais aí da nossa live. Te agradeço demais. Acho que a gente levou realmente. Eu espero que a gente tenha realmente levado para as pessoas o que a gente pretendeu com uma live. Se precisou se ficou alguma coisa perdida aí, você pode ficar à vontade de discutir e passar para nós. A Sônia até perguntou, com a Assembleia Virtual, se faz ata normal. Na Assembleia Virtual, até essa é bom até para a Raquel, sugiro que se contrate um cartório para fazer uma ata notarial, porque aí ele participa da Assembleia e ele grava, e aí ele vai fazer toda aquela ata, tudo que foi discutido, pelo áudio, pelo chat, tudo isso entra dentro da Assembleia, tá bom? Então, Camila, eu deixo aqui, agradeço demais aí a você ter aceitado para a gente levar um pouco desse conhecimento. Precisa muito, aí você pode contar conosco aí, comigo, com a nossa empresa, com toda a equipe aí da ICRAM, para levar isso para os demais síndicos. É muito importante ter essa assessoria. E também agradeço muito porque você, quando a gente falou sobre a live, você falou, bom, eu estou grávida, eu tenho até um limite. Olha, nós estamos aqui, hoje é o limite, né? Você me falou, hoje é a data limite para você estar fazendo. Então, sim, você está entregando para nós todo esse conhecimento, todo o seu tempo para ser distribuído para mais pessoas. E agradeço muito e fico aí você com com as considerações. Vinícius, na verdade, estamos de 37 semanas já de gestação. Então, a qualquer Que bom, momento aí a parabéns. gente pode estar tendo um bebezinho. Mas eu não tinha como não aceitar esse convite. Primeiro porque já conheço o seu nome, conheço o nome da ICRAM dentro de Goiânia hoje. E a importância do profissional para o condomínio, a gente precisa tirar esse pensamento de eu não preciso, eu consigo sozinho, mas vai ser muito caro. Então, para mim, é sempre um prazer estar representando os profissionais e levando com mais clareza, esclarecimento para os síndicos, para os condomínios, para os moradores, a importância de ter um profissional da área junto. Então, eu te agradeço muito pelo convite, eu te agradeço pela oportunidade. Qualquer coisa que você precisar, eu me coloco à disposição nos condomínios. E ressalvo mais uma vez, é muito importante que o síndico tenha, assim como ele tem um advogado ou contadora ou um cartório acompanhando nas reuniões, se for relacionado à área técnica de projeto, é importante que ele também tenha um arquiteto. Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todos vocês que enviaram suas mensagens, que enviaram suas dúvidas, e foi uma satisfação muito grande para mim, viu? Que bom, Camila. Muito obrigado. Sucesso aí com seu bebê, rapazinho ou mocinha? É um rapaz, é o Arque Baby João. João Guilherme. Que legal, muito bom, perfeito. Muito parabéns aí, muita saúde. Que vai vir aí mais um arquiteto aí em breve, né? Que Vai, bom. não tem opção de escolha, não. Já apelidaram ele assim, coitado. Vai nascer Muito bom. arquiteto. Bacana, muito bom. Então, Camila, sucesso aí, tá? Nós Obrigada, estamos juntos Vinícius. na área condominial. Conte também conosco. Agradeço aí todas as palavras que foi citada. Agradeço todo mundo que acompanhou a gente, os seus seguidores, os nossos, os clientes nossos que também aqui acompanharam, a minha equipe, a minha esposa. Agradeço todo mundo. Muito obrigado e até breve. Até breve. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, Vinícius. Tchau, tchau. Um abraço. Bom, pessoal, tivemos aí com a Camila,
Foi muito proveitoso, bacana, agradeço a todo mundo e até quarta-feira que vem na próxima live. Um abraço, tchau, tchau.